Nós estamos iniciando o mês de novembro e uma nova temática, a igreja atual. Nós vamos desenvolver vários assuntos dentro desse tema, ok? E hoje eu quero trazer uma reflexão olhando para a história da igreja. Eu costumo resumir a pregação no título, ok? Já leu o título, você já percebe aonde eu quero chegar. A igreja cresce em meio à perseguição, sempre foi assim. Não é diferente. Aliás, a linhagem piedosa que nós chamamos do remanescente fiel, que existe em cada geração, é sempre assim. Começando em Abel. Quando você olha para o livro de Hebreus, capítulo 11, o relato começa com Abel. E de lá vem. E chega até os nossos dias. E nós não podemos esquecer que a igreja de Cristo foi levantada a partir de Jerusalém e foi em cima de sangue derramado. A gente não pode esquecer disso. Não é uma viagem tranquila, crescendo numa boa. Não, é com oposição. Porque desde o jardim do Éden, nós estamos em guerra espiritual. Você não pode perder a noção das coisas, ok? Bom, vamos lá então. A igreja cresce em meio à perseguição. Do que adianta falar de perseguição? A igreja é perseguida, muitos são martirizados, a coisa não muda. Isso é derrota, eu não vou falar disso. O Espírito Santo falou, não fale isso. Fale que a minha igreja, ela permanece sobre a rocha. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra o meu povo. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E eu não mudo. Amém? E nós concluímos que a igreja viva de Cristo é imparável. E é mesmo. Ela é imparável. Mas custou a vida de pioneiros. Pense bem, ela é imparável. O diabo não consegue destruir a igreja, mas os pioneiros muitas vezes pagam um preço de sangue na sua geração. Verdade? A história da igreja mostra isso. E na nossa geração não é diferente. Muitos estão sendo perseguidos, discriminados, abatidos, mas a igreja permanece em pé. Estamos de pé. A igreja é maior do que eu, do que o pioneiro, do que o apóstolo, do que o profeta. A igreja é maior. E mesmo que o homem, na sua perseguição insana contra mim, como cristão, ele pode tirar a vida do meu corpo, mas ele não consegue destruir a minha salvação, a salvação que eu tenho em Jesus Cristo. Ok? Essas verdades têm que estar bem alicerçadas no nosso entendimento. Vamos para o próximo slide. Olha aí, o que a palavra diz, não é? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não interessa o clima, a situação, a circunstância, em todo o tempo, o louvor do Senhor está dentro de mim. De vez em quando você briga com o marido, sei lá, tropeça em alguma coisa e as emoções começam a ficarem abaladas. Mas eu olho para Cristo. Eu olho para o autor e consumador da minha fé, porque senão eu fico pelo caminho. É simples assim. E a palavra do profeta Abacuque, eu inverti os versículos aí.
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, é uma situação de escassez, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas pelo leão, e nos currais não haja gado, não haja carne, não haja leite, todavia, pela fé, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação, Ele é a minha rocha. Você não pode desgrudar disso, isso é algo que é uma convicção que tem que estar plantada dentro do teu coração. Yahvé Adonai, o Senhor soberano é a minha força, o Deus Todo-Poderoso, esse é quem tu és. E ele diz, eu não mudo, de geração em geração eu sou o mesmo. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me faz caminhar nos lugares altos, nos lugares do louvor, da adoração, da sensibilidade, da percepção espiritual. Ele não me deixa abatido nas emoções corrompidas, estragadas por alguma circunstância. Ele diz, olha para mim, olha para as promessas da minha palavra, e você não será abatido. É isso. Realiza de novo. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Porque Ele é poderoso, Ele muda realidades. Realiza de novo, Senhor, novamente, esse é o nosso clamor, o clamor da igreja na nossa geração, em nossos dias, as mesmas obras poderosas, maravilhosas, que fizestes no passado, na vida de outros. Vem, Senhor, e repete as mesmas coisas na minha vida, na minha família, na minha igreja local, no meu chamado, no meu ministério. Tu és Deus. Lembra-te da tua imensa misericórdia quando eu tropeçar. A mão do Senhor me amparando para que a minha vida seja frutífera. Ok? Vamos em frente. Próximo slide. A realidade atual da perseguição, aí informações que eu obtive no site do Portas Abertas. Está aí o link, quem quiser entrar lá depois. 1 em cada 7 cristãos é perseguido e discriminado no mundo. Ou seja, por causa da sua fé, 14% são perseguidos e discriminados. Isso dentro de uma população de cristãos. A estatística se refere a cristãos. 1 em cada 5 cristãos é perseguido na África. A estatística aumenta, 20%. Isso é dados de 2024. E 2 em cada 5 cristãos são perseguidos na Ásia, 40%. Ok? Então, vocês estão vendo que há uma realidade preocupante. Mais de 380 milhões de cristãos, maior do que a população do Brasil, muito maior, enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé em Jesus Cristo. Aí aqueles 14%. Tá ok? E esse período aí abrangeu aí outubro de 2023 a setembro de 2024. Situações de perseguição extrema. Nós temos um ranking. Primeiro a Coreia do Norte, a Somália, o Iêmen, a Líbia, o Sudão, que hoje está nas manchetes, a Eritreia, a Nigéria, que também está uma situação preocupante, Paquistão, Irã,
e Afeganistão. Esses são os 10. Na verdade, o ranking vai até 50. E no nosso continente das Américas, Nicarágua, México e Colômbia têm uma perseguição severa para o cristianismo. Principalmente Nicarágua, de Daniel Ortega, que é um comunista convicto. Então você poderia citar Cuba, né? e outros países que estão nesse ranking. Mas eu vou ficar só por isso, para não ficar entrando muito nesse assunto. Vamos agora olhar para a igreja. Agora volta o seu olhar para a igreja. O próximo slide. Quando começou, vamos aí, a decapitação de João Batista, do profeta João Batista, aquele que abriu o ministério de Jesus Cristo na terra. E João Batista é o último profeta da antiga aliança, e ele é o precursor do ministério de Jesus. Ele foi decapitado aí por volta de 31, 32 depois de Cristo. Ok? Só citando para vocês como é que é a história da igreja. Próximo. Aí nós temos Saulo de Tarso, que caiu do cavalo quando teve um encontro com Jesus ressurreto, a caminho de Damasco, perseguindo a igreja. Mais ou menos por volta de 35 depois de Cristo, e isso você encontra ali no livro de Atos, capítulo 9. Ok? Próximo. Aí nós temos a perseguição aos cristãos pelo Império Romano, logo no começo da igreja. E nós percebemos que no ano de 64 depois de Cristo, Nero levanta uma grande perseguição contra os cristãos. Depois vem Décio, outra perseguição nos anos 250 depois de Cristo, mais ou menos. E depois Diocleciano, ali já no ano 300, 303. Gente louca que matava cristãos. E aí, em 313, com o Édito de Milão, de Constantino, é dado um tempo na perseguição. Mudou a estratégia. A estratégia agora era cooptar a igreja e absorver a igreja e contaminá-la por dentro. Ok? Mas não vou entrar nesse assunto, mas são questões históricas que a gente deve conhecer. Próximo slide. Se você olha para o livro de Hebreus, capítulo 11, a perseguição contra o remanescente fiel existe desde o início, e Abel foi o primeiro a ser assassinado. E aí nós temos uma ilustração rápida de torturas, de tipos de torturas que eram usadas e foram usadas na perseguição da igreja. Aí você olha para Constantino, que deu um tempo na perseguição, mas quando você volta para a Idade Média, a coisa retoma novamente. O diabo, ele está em guerra contra aquilo que Deus faz. Então, você olha para Israel e olha para a igreja, o diabo odeia as duas coisas. Ele odeia a humanidade como um todo, mas a nação de Israel e a igreja são coisas proféticas que o diabo odeia. Ok? E vamos ver rapidamente o histórico dos pioneiros da fé. Próximo slide. Só para a gente ter uma noção de como que a igreja nasce. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma, por volta de 67 depois de Cristo. Essas datas às vezes têm alguma
pequena divergência dependendo da fonte, tá? André, martirizado e morto na Grécia, no ano 60. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por Herodes, através de espada, no ano 44. Vai vendo como é que a história da igreja foi construída. João, irmão de Tiago, lançado vivo num tacho de óleo fervente, segundo a tradição, mas nada sofreu. Deus o livrou como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois foi exilado para a ilha de Pátimos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Era o mais jovem dos discípulos e o único que se declinou no peito de Jesus no cenáculo. Vai vendo como é que é construída a história. E Pedro sempre ficou preocupado. O que será deste? Jesus falou: Pedro, cuida da tua vida, que deste eu cuido. Não é porque a gente gosta de se intrometer na vida dos outros, não é? E foi o último deles a morrer, possivelmente em Éfeso, de morte natural por volta do ano 100. Filipe morreu de morte natural. Aquele de mostra-me o Pai, ok? Bartolomeu, o Natanael, foi esfolado vivo e em seguida decapitado ou crucificado no ano 51. Vai vendo a história dos primeiros discípulos de Cristo. Tomé, aquele, que precisava ver para crer, trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto, provavelmente por uma lança, no ano 72. Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por uma ferida de espada no ano 72. Tiago, que não é o Tiago, filho de Zebedeu, mas Tiago, filho de Alfeu, um livro do seu tempo relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo no ano 62. O próximo. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito por volta do ano 70. Não tem informações. Simão Zelote, segundo uma tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor de cristãos, no ano 65. Judas enforcou-se e se esborrachou no precipício no ano 30. Podemos ainda acrescentar Paulo, o antigo Saulo de Tarso, que não esteve entre os 12 originais, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus. Paulo foi decapitado no ano 67. Ok? Estevão, o grande diácono cheio do Espírito, morreu apedrejado e Saulo estava presente. Entre os que aprovaram a sua morte estava Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, isso por volta ali do ano 34, 36. João Batista, nós já comentamos, foi decapitado por volta de 31, 32, antes do início, ali bem no começo do ministério de Jesus. Marcos morreu em Alexandria, no Egito. O grande Marcos, depois de ser arrastado por cavalos pelas ruas até morrer esfolado. O autor do Evangelho de Marcos. Lucas, o médico que escreveu Atos, foi enforcado na Grécia como resultado de sua tremenda pregação aos perdidos. Morreram não por causa de pecado,
mas por causa da justiça, por causa do nome de Cristo e da sua palavra. Próximo. Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, meio-irmão de Jesus, foi lançado a mais de 30 metros do pináculo sudeste do templo, quando se recusou a negar a sua fé em Cristo. Quando descobriram que ele sobreviveu à queda, porque foram lá ver, conferir, seus inimigos espancaram Tiago até a morte com tacos. É assim que nasceu a igreja. Matias, aquele que foi escolhido num sorteio lá, o apóstolo escolhido para substituir o traidor, ele foi apedrejado e depois decapitado no ano 80. Né? Barnabé, o grande Barnabé, morreu apedrejado por judeus em Salamina, no Chipre, no ano 61. Apolo, o grande orador Apolo, evangelista judeu de Alexandria, que se tornou um pregador poderoso após ser instruído por Priscila e Áquila, que eram discípulos do apóstolo Paulo, sobre Jesus. Finalmente, Apolo parece ter estado com Tito em Creta. Segundo o texto de Tito 3,13, ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte na sua viagem. Isso por volta de 64, 65 DC. Como ele morreu, onde ele morreu, não consegui levantar a informação. Tito, discípulo de Paulo, foi um cristão grego e companheiro do apóstolo Paulo. Morreu em Creta, em idade avançada, de forma pacífica, por volta do ano 100. Esse fugiu da curva, mas não deixou de ser perseguido, porque para andar com Paulo não era fácil. A perseguição estava sempre presente. Timóteo, o grande pastor Timóteo, tentando convencer pagãos em Éfeso, onde repreendeu e criticou cultos pagãos, recebeu como resposta pedradas e pauladas até a morte por volta do ano 97. Silas, para a gente encerrar essa lista, membro da igreja de Jerusalém, que exerceu um papel de liderança na igreja primitiva, companheiro da segunda missão de Paulo. Não há registro do que aconteceu com Silas. E ao longo dos séculos na história da igreja, essa realidade não mudou. Perseguição, perseguição, perseguição. Às vezes você tem um tempo de calmaria, mas logo vem a oposição. E aí eu chamo a atenção para a última geração da igreja, que somos nós. Tempos difíceis, como Paulo fala a Timóteo. Tempos violentos, tempos terríveis. Não só contra o mundo, a sociedade, de uma maneira geral, mas especificamente um tempo difícil para a igreja. Para o testemunho que a igreja tem que dar na sua geração, falando da nossa geração, a última geração antes do arrebatamento. Ok? Até aqui tudo bem? Mas não fique triste. Foi com o sangue dessas pessoas que a igreja se levantou. Eu louvo a Deus por esses heróis da fé. Não só aqueles do Velho Testamento, como é citado no livro de Hebreus, mas gerações posteriores também pagaram o preço. Missionários que foram pioneiros no evangelismo também pagaram o preço. A gente não pode se esquecer do fundamento
que nos sustenta. Ok? Então vamos lá. Agora vamos ver o próximo aí, realidade da guerra espiritual. Agora eu quero trazer alguns versículos, eu poderia citar mais, mas eu quero trazer alguns versículos para vocês verem a realidade em que nós estamos. Nem vou ler, você pode ler aí. E depois, com calma, você pode consultar a sua Bíblia com mais tranquilidade. O próximo, também citando versículos, falando da oposição maligna contra a igreja, e Jesus nos alertando para perdoar, para amar, para abençoar, porque isso fala da nova natureza que nós recebemos do Espírito de Deus, o Espírito da nova aliança. Ok? Próximo. Continuando aí. Abençoai e não amaldiçoeis. Né? Essa é o chamado de Cristo na nossa vida. O próximo, aqui eu quero ler apenas um versículo de uma passagem maior. No versículo 20 de João 15, lembrai-vos da palavra que vos disse Jesus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. A vós. Mas tem aqui uma promessa, não é? Se guardaram a minha palavra, eles também guardarão a sua. Então o meu trabalho de evangelismo, de discipulado não é em vão. Porque Deus está sobre esse negócio de ganhar almas para Cristo. Não é um empreendedorismo humano, uma coisa do Ney, ou seja lá de quem for. É algo de Deus, salvando pessoas. Que ninguém se perca. Falando da misericórdia e da longanimidade de Deus. Amém? A igreja viva de Cristo é imparável. Não porque eu sou um herói, um super-herói, um super-homem, mas por causa da fidelidade e do poder de Deus. Aquele que chama é fiel. É. Aquele que chama é vencedor. Eu venci. E essa é a palavra que está plantada no nosso coração como igreja. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, a rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja pelo poder do meu Espírito. E as portas do inferno, do maligno, do capeta, não prevalecerão contra a minha igreja, e eu sou a igreja de Cristo na terra. Palavra do Senhor, que não volta vazia. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso fala de autoridade. Em meu nome. A grande comissão é feita na autoridade do nome de Cristo. Não é de outra maneira. Ok? E tudo que ligares na terra pela oração, pela boca profética, será ligado no céu. Porque o que está na minha boca é a palavra de Deus. Não é uma teologia humana, racional, secular, sei lá o quê. Não! É a palavra de Deus na minha boca como intercessão, como pregação profética. E Deus opera. É simples assim. Ok? Em meu nome. Agora, o que nós estamos ligando aqui? Na nossa geração? Ah, está difícil, né? Olha, a violência está muito grande. Isso por acaso é a palavra de Deus na boca? Não, isso é a palavra do maligno na boca do incrédulo. Daquele que não crê, daquele que anda por vista. Mas a Bíblia diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E Deus honra a fé da palavra.
da fé nele e na palavra. Estamos de pé, não somos daqueles que retrocedem. Está lá em Hebreus. E também o que nós cantamos aqui está em 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 12. Perseguidos, mas não desanimados, nem derrotados, nem abandonados. Eu não sou bastardo, eu sou filho. E Deus cuida dos seus filhos, porque Ele é fiel. Eu vos dou autoridade para fazer discípulos na vossa geração. É a autoridade que vem de Cristo, está lá em Mateus 28. Resistam ao diabo. Nossa guerra é contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa guerra é espiritual. Ligar na terra a realidade das promessas de Deus. Profetizar a bênção, o poder da promessa na vida das pessoas. Não é pensamento positivo, não. São palavras de fé. É a pregação da fé que nós pregamos. Tenham bom ânimo. Eu venci. Se nós estamos nele, nós vencemos também. Aquele que crê em mim, vence o mundo. Está escrito na palavra de Deus, apóstolo João. Aquele que crê em mim, o incrédulo nunca consegue andar direito. Ele está sempre caindo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo, quem pode nos separar do amor de Deus? O diabo? Não. O mundo? Não. A carne? Não. Porque Deus é maior. E Ele luta pelos seus. Com correção, com morte prematura, não interessa. Deus cuida dos seus. Senão a gente vai começar a falar que Deus abandona cristão pelo caminho. Essa palavra é do capeta. Isso não existe. Porque Deus não abandona ninguém pelo caminho. Pelo contrário, Ele trabalha para que haja a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. Arrependimento para salvação e livramento. E terminando, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque ela é eterna. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Glória a Deus. Não se assuste, mas também não despreze como que a igreja foi construída. Com muito sangue, com muito sacrifício dos pioneiros que estiveram lutando pela igreja no nome de Cristo. Levante-se, eu quero orar e abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abro a minha boca em fé e profetizo sobre esta casa um novo tempo, um tempo de novidade de vida, um tempo de florescimento, florescimento no Espírito. Oh, meu Deus, frutos que permanecem para a glória do Teu nome na vida de cada um que aqui está. Oh Deus, cuida, poda, faz o que for necessário para que esta igreja seja abundante em obras que glorificam o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.